Como que vocês lembram, na última aula já falamos sobre a derivada das funções trigonométricas. Então, nessa aula, eu queria dar uma revisão bem rápida sobre as funções trigonométricas e as identidades trigonométricas, só para lembrar essas propriedades. Então, vou começar pela propriedade das funções trigonométricas. Ok. Só um minuto. Vamos colocar aqui. Ok. Então, vamos começar uma revisão bem rápida sobre as funções trigonométricas. Vocês lembram que, pela definição da função tangente, a tangente é quociente, é razão do seno de x sobre cosseno de x, e cotangente é razão de cosseno sobre seno. Secante é razão de 1 sobre cosseno, e cossecante é razão 1 sobre seno. Lembrando o ciclo trigonométrico, então dentro desse ciclo... Oi, Fê. Bom dia. Dentro desse ciclo, consideramos o ângulo θ. Já sabemos que aqui, esse comprimento realmente vai ser igual aqui, no eixo de y é igual do seno de θ. Deixa eu ver trocar para outro. Então, o comprimento aqui é o cosseno de θ. Então, considerando o triângulo rosa aqui, então o que temos? Está dizendo que esse triângulo retângulo tem essa propriedade que o seno de θ elevado a 2 mais o cosseno de θ elevado a 2 vai ser igual a hipotenusa elevado a 2, que vai ser 1 elevado a 2. Porque esse círculo, essa circunferência é uma circunferência como raio igual ao tamanho 1. Então, a primeira identidade das funções trigonométricas é seno elevado a 2 mais cosseno elevado a 2 de θ vai ser igual ao número 1. Então, se considerarmos esses lados de igualdade e dividimos esses lados de igualdade sobre 1 e cosseno 2 de θ, o que obtemos? Obtemos a igualdade embaixo, 1 mais tangente de θ elevado a 2 vai ser o secante elevado a 2 de θ. Isso. Então, o que mais? Por exemplo, vocês podem ver que o seno de θ tem relação com o seno de menos de θ. Nessa maneira, se considerarmos o seno de θ vai ser esse comprimento em cima, mas seno de menos de θ vai ser o comprimento desse segmento embaixo, ou seja, embaixo do eixo de y, o valor vai ser o negativo. O mesmo valor, mas é negativo. Isto está dizendo que a função de seno é uma função ímpar. É uma função ímpar. E outra coisa que, se vocês consideram o mesmo ângulo θ e considerarmos os valores de cosseno correspondente desse ângulo de θ, podemos ver que o cosseno de θ é igual ao cosseno de menos de θ. Isto está dizendo que a função de cosseno é uma função par. Vocês podem ver essas verdadeiras pelo gráfico das funções de seno e cosseno também.
Mas o que falta aqui, considerando essa reta, esse reta é a reta correspondente do reta de tangente, então consideramos a reta tangente no ponto que de interceptação desses dois retas vai ser correspondente desse ponto. Então, o tamanho do eixo de x até esse ponto de interceptação, ou seja, vai ser essa linha, esse segmento azul, vai ser o tamanho vai ser considerado como tangente de θ. Já sabemos que tangente de θ é razão do seno de θ sobre cosseno de θ, mas vocês podem também ver esse fato nesse triângulo rosa, que é um triângulo semelhante com esse triângulo que fica dentro desse laranja. Então, a razão do seno sobre o cosseno vai ser igual à razão de tangente sobre o raio do círculo. Mas raio de círculo é 1, então o tangente de θ realmente vai ser definida como seno de θ sobre o cosseno de θ. Ok? Então, eu vou considerar esse O, A, B, C e D. Então, o triângulo OAB é semelhante com o triângulo OCD. Então, isto implica que a razão de CD sobre o ODE vai ser igual à razão de AB sobre OB, mas OB é igual a 1, porque é o raio do círculo, mas esse está dizendo que seno de θ sobre o cosseno de θ vai ser igual ao tangente de θ. Podemos continuar e observamos que esse fato também é válido para o cotangente. Definimos essa reta aqui como eixo de cotangente sobre o círculo trigonométrico. Então, consideramos o ângulo de θ. Esse ângulo é igual desse ângulo aqui. E também é igual a esse ângulo que está aqui. Tudo são igual a θ. Certo? Então, o que nós definimos? Definimos que o ponto de interceptação desse segmento, como o eixo de cotangente vai ser esse ponto, consideramos a distância de eixo de y até esse ponto de interceptação, que vai ser aqui, denotado como segmento azul, nós denotamos esse como o cotangente do ângulo de θ. De novo, já sabemos o cotangente é a razão de cosseno sobre seno. Se considerarmos esse triângulo maior, esse triângulo é semelhante com esse triângulo dentro dele, então realmente a razão de cosseno de θ sobre seno de θ é exatamente igual à razão de cotangente de θ sobre o raio do círculo. Então, vou nomear aqui O, por exemplo, aqui A, B, esses pontos. C, o ponto D. Então, o que temos? Aqui temos ODC, é semelhante, um triângulo semelhante com OAB. Então, isto está dizendo que se considerarmos CD sobre OC, CD é o tamanho do cosseno de θ, OC é o
tamanho de seno de θ, esse vai ser igual da razão de AB sobre OB. Mas OB é igual a 1, porque é o raio da circunferência trigonométrica. OB é cotangente de θ. CD é cosseno de θ. Então, temos cosseno de θ sobre seno de θ, vai ser igual a cotangente de θ. De novo, usamos a mesma igualdade trigonométrica, só dividimos seno 2 de θ mais cosseno 2 de θ igual a 1. Os lados dessa igualdade por 1 sobre seno elevado a 2 de θ, nós obtemos outra igualdade que é 1 mais cotangente elevado a 2 de θ vai ser igual ao cossecante elevado a 2 de θ. Outra coisa que é interessante que já sabemos que a função de seno e cosseno são funções periódicas com período igual a 2π, mas tangente e cotangente são funções periódicas com período igual a π. Outras funções trigonométricas são funções cossecantes e funções secantes. Como que obtemos essas funções? Só considerando o ângulo θ aqui. Consideramos a reta tangente sobre o círculo no ponto de interceptação desse raio como círculo. O ponto de interceptação dessa reta tangente com o eixo de x vai determinar um segmento de origem até esse ponto de interceptação, que esse segmento é correspondente do secante de θ. Podemos olhar isso como a interceptação com o mesmo segmento como eixo tangente. O comprimento aqui de origem até esse ponto de interceptação é exatamente igual ao do secante de θ. Então, considerando de novo esse triângulo aqui, esse triângulo é semelhante com esse triângulo dentro dele. Então, o que está dizendo? Está dizendo que vou nomear esse como OAB, CD. De novo, o triângulo OAB é semelhante com o triângulo OCD. E essa vez vou considerar a razão de OA sobre OC deveria ser igual aqui. Deveria ser igual de OB sobre OD. Mas aqui OC tem tamanho 1, OB também tem tamanho 1. O que temos aqui? Temos o secante de θ realmente fica igual a 1 sobre OD, que OD é o cosseno de θ. Analogamente, nós podemos obter o cossecante de θ. Então, essas são relações entre essas funções trigonométricas. Dentro de um vídeo, já mandei para vocês todos os gráficos dessas funções, mas o que realmente ajuda, além dos gráficos, são fórmulas entre eles, que nós usamos frequentemente. Por exemplo, fórmula de adição de seno de x mais y, fórmula de cosseno de x mais y, que vai ser cosseno de x e cosseno de y menos de seno de x e seno de y. Tangente de x mais y é igual a tangente de x mais tangente de y, dividido por 1 menos
1 menos tangente de x e tangente de y. Vocês podem usar essa fórmula, vocês podem obter como quociente do seno de x mais y sobre cosseno de x mais y. Outras fórmulas que também são úteis são fórmulas de ângulos duplos, o cosseno de 2 de x e seno de 2 de x, que pode ser escrita nessa forma, ou nós podemos escrever cosseno de x elevado a 2 como a razão de 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E também podemos obter seno elevado a 2 de x igual a 1 menos de cosseno de 2x sobre 2. Então, temos fórmulas de produtos, temos fórmula de soma para produto, que só vocês precisam de memorizar. Temos lei de cossenos e lei de senos. Então, esses são fatos que precisamos saber para as funções trigonométricas. Outros que deve saber sobre os valores, por exemplo, do seno de π sobre 6, seno de 30 graus, seno de 60 graus, cosseno de 30 graus, cosseno de 45 graus, etc. Que também tem tabelas dentro do livro que vocês podem memorizar. Só para terminar essa parte, lembrando o gráfico da função de seno ou função de cosseno, considerando ângulo θ, o seno de θ correspondente desse. Então, as propriedades que existem, que vocês podem ver agora pela altura dessa função, o seno de θ é igual a seno de π menos θ, mais é igual a menos de seno de θ mais π, e esse é igual a seno de 2π menos θ. Então, esses valores são iguais, tem que ver só os sinais que qual é positivo, qual é negativo, são sinais opostos ou são sinais iguais. Mesma coisa vocês podem considerar para a função cosseno, por exemplo, aqui, então as relações entre eles para o cosseno de θ, cosseno π menos de θ, cosseno π mais de θ e cosseno 2π menos de θ. Mas todas essas relações podem ser vistas no mesmo círculo trigonométrico pelo esse fato que seno de θ e seno de 2π menos de θ são igual, mas como sinal oposto. Seno de θ igual a seno de π menos de θ. Esses são igual ao seno de π mais de θ com sinal oposto. Então, tanto faz, vocês podem usar o gráfico da função ou vocês podem usar o círculo trigonométrico para perceber qual vai ser a relação entre o seno de θ e alguns deslocamentos entre eles. Seno de θ, seno de π menos de θ, etc. Outra coisa que gostaria de dizer, pela dessa relação, lembrando do gráfico da função, quando que temos seno de θ, queremos considerar seno de θ mais π sobre 2. Isso está dizendo que deveria deslocar o gráfico da função com π sobre 2 unidade para a esquerda. Se vocês fazem isso, vocês podem ver que realmente nós obtemos o gráfico da função de cosseno. A mesma coisa vale para cosseno. Cosseno de θ menos π sobre 2. Isto significa que nós precisamos considerar o gráfico da função de cosseno π sobre 2 unidades para a direita. Então, isto implica que realmente temos o gráfico da função de seno. Só lembrando os gráficos desse fato de deslocamento, vocês podem perceber a relação entre essas funções que temos θ mais algumas unidades. Vamos ver como podemos dizer sobre esses valores. Então, esse foi
uma revisão bem rápida sobre as funções trigonométricas, identidades trigonométricas, que é bom lembrar. Mas na aula passada, o que já vimos regra de produto para fazer derivação do produto das duas funções que foram deriváveis. Então, temos duas funções f e g. Pela regra de produto, a derivada do produto de duas funções f e g pode ser escrita como derivada da primeira função multiplicada por segundo, mais derivada da segunda função multiplicada por primeira função. Regra do quociente. A derivada do quociente de duas funções deriváveis pode ser escrita como quociente, que no numerador temos denominador multiplicado com derivada do numerador menos numerador multiplicado por derivada do numerador, e no denominador temos denominador elevado a 2. Então, essas foram as regras de produto e quociente para derivação. O que além disso nós vimos? Vimos que o limite do seno de θ sobre θ, quando que θ tende a 0, fica igual a 1. Mas realmente o que queria dizer é que o limite do seno de qualquer f de x sobre a mesma f de x, quando que x tende a, vai ser igual a 1 se limite de f de x quando que x tende a fica próximo do número 0, ou fica igual a 0. Ou seja, o limite existe e o valor desse limite fica igual a 0. Então, da mesma maneira, nós podemos usar a mesma regra e dizer que o limite dessa função é ainda igual a 1. Por exemplo, considerando o seno de 1 sobre x sobre 1 sobre x, quando que x tende ao infinito. Então, neste caso, por exemplo, f de x aqui é a função 1 sobre x. O limite de f de x, quando que x tende ao infinito, tanto faz mais infinito ou menos infinito, é número 0. Logo, nós podemos dizer que esse limite aqui também é igual a 1. Esse fato realmente pode ser encontrado no Teorema 8, na página 114, na 7ª edição do livro de Sword, que está dizendo que quando que temos uma função contínua num ponto B, e temos outra função g que tem limite, quando que x tende a tem um limite igual ao mesmo número b, então, pela propriedade da função contínua, nós podemos trocar o lugar do limite com a função. Então, podemos considerar realmente f do limite de g de x quando que x tende a. O que realmente estamos usando aqui? Porque seno é uma função contínua, então podemos dizer para todas as funções g de x, quando que x tende a existe, nós sempre podemos calcular o limite de seno de g de x quando x tende a como seno do limite de g de x quando que x tende a. Então, essa propriedade de continuidade da função de seno, existência do limite da função que fica dentro da função de seno, nos permite que usamos essa regra do limite. Por exemplo, vamos calcular outro limite que está aqui. Da mesma maneira, nós podemos fatorar podemos escrever o limite do seno de x menos 1 sobre x menos 1. Temos o produto igual a menos 2, a soma igual a mais 1. Então, temos essa fatoração para essa função quadrática. Então, temos esse limite. Porque agora temos o produto dos limites, que o limite do seno de x menos 1 sobre x menos 1, quando que x tende a 1 existe igual a 1. O limite de 1 realmente sobre x mais 2 existe vai ser igual a 1 sobre 3. Então, eu posso escrever esse
como os produtos dos limites multiplicado por limite de 1 sobre x mais 2 quando que x tende a 1. A primeira limite, que o valor dessa limite é 1. O segundo limite, pela propriedade que essa função é contínua, vai ser obtida só pela substituição direta, que vai ser número 3. Então, realmente estamos usando a mesma regra de limite do seno de f de x sobre f de x, quando o valor do limite tende a 0. Outro exemplo. Por exemplo, vamos considerar f de x igual de razão de x sobre o radical de 1 menos o cosseno de 2 de x. Vamos obter o limite dessa função quando que x tende a 0. Então, lembramos pelas identidades trigonométricas, já temos seno de x elevado a 2 pela propriedade das funções trigonométricas com ângulo duplo. Isto pode ser escrito como 1 menos o cosseno de 2 de x sobre 2. Então, podemos considerar essa igualdade para reescrever a função de f de x. Escrevemos aqui como radical de 2 seno de x elevado a 2. Então, eu posso escrever aqui x sobre o radical 2 é o valor do seno de x, vai ser o valor absoluto do seno de x. Por quê? Porque o índice do radical é o índice par. Então, quando que nós queremos tirar uma função dentro do radical com índice par, sempre tem que considerar o valor absoluto dele, porque só consideramos os valores positivos fora do radical. Então, vamos calcular agora o limite dessa função de x sobre o radical de 2 sobre o valor absoluto do seno de x quando que x tende a 0. Porque temos o valor absoluto do seno de x, então essa função para x que sejam maior do que 0, vai ser exatamente igual do seno de x. Porque para os tetas, para os ângulos positivos, perto do zero mais positivos, o seno tem valor positivo. Mas para ângulos negativos, perto do zero mais negativo, vai ficar embaixo do eixo de x. Os valores do seno são negativos. Então, o valor absoluto do seno de x vai ser menos do seno de x. Então, podemos reescrever vou reescrever esse limite como limite à direita e limite à esquerda. Calculamos esses limites à direita e à esquerda. Vamos ver o que está acontecendo. Então, consideramos o limite de x sobre o radical de 2. Quando que x tende a 0 pelo lado direito, pelo lado direito vai ser o seno de x. Vou usar essa regra de limite que vou usar 1 sobre o radical 2.
multiplicado 1 sobre o limite do seno de x sobre x, quanto que x tende a zero positivo, isto vai me dar esse limite que é igual a 1. Então, o valor desse limite vai ser 1 sobre o radical 2. Agora, pelo lado esquerdo, considerando quando que x tende a zero negativo, nós temos menos do radical 2 do seno de x. Então, temos menos 1 sobre o radical 2. E de novo, vou usar a mesma maneira. Vou repetir, escrevendo 1 sobre o limite do seno de x sobre x, quando que x tende a zero negativo, o lado esquerdo. Esse limite também é igual a 1. Então, o resto vai dar menos 1 sobre o radical 2. Então, o limite à direita e o limite à esquerda existem, mas não são iguais. Logo, o limite de f de x quando que x tende a zero não existe. Essa função tem descontinuidade no x igual a zero. Essa descontinuidade é de tipo de saltos, que não são removíveis. Para olhar as retas assíntotas verticais, porque temos uma função de forma quociente, já sabemos que quando que temos as raízes no denominador, essas raízes vão determinar as retas assíntotas verticais, ou seja, todos os valores do seno, ou valor absoluto do seno, o seno elevado a 2 de x, que ficam igual a zero, vão produzir as retas assíntotas verticais, ou seja, os lugares que o seno de x fica igual a zero. Os lugares que o seno de x fica igual a zero são lugares que x sejam igual a zero, o ponto P, 2P, etc. Todos os múltiplos inteiros do número P. Lembrando o gráfico da função seno, e lembramos que nos pontos, temos pontos de interceptação com o eixo de x. Esses pontos estão determinando a reta assíntota vertical nessa função. Então, pelo desse fato que para todos os seno de x igual a zero, então, sim? Oi, professor. Sim, pode falar. Eu queria perguntar a respeito desse limite de x quando tende ao zero do lado direito. Essa parte aqui que tem 1 sobre limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero do lado direito. Eu entendi que isso vale 1 pelo teorema, mas eu não entendi por que esse x veio para cá para baixo e parece que inverteu, é isso, a função? Isso, eu vou explicar. Deixa eu dar um passo para escrever. Então, temos essa função do x por exemplo, simplificamos como x sobre seno de x. Tá bom. Isso. Então, nós podemos considerar esse... eu posso considerar esse como
1 sobre x Vai lá. sobre x. Ou seja, você Não. sabe A sobre B Eu até pensei aqui, é C sobre D? porque se você falar pra Quanto é assim? A sobre B gostar. B sobre D. Você já sabe. Era tarde, gente. Vamos embora. Oi, peraí, só um minutinho. Parece que Samuel aqui tem alguém falando e eu não estou conseguindo entender. Obrigado, Samuel. Então, deixa. Isso. Vocês já sabem, temos essa igualdade. Essa igualdade vocês já conhecem? Temos a razão de dois quocientes, A sobre B sobre C sobre D. Nós sempre podemos considerar S como A sobre B multiplicado por D sobre C. Ok. Desculpa, só um minutinho. Nada, tudo bem. Só um minutinho, eu vou voltar rapidinho. Tudo bem, professora, obrigado. Gente, vocês entenderam porque seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2? Porque, tipo, ela falou isso ali, eu fiquei meio... Não entendi muito bem, não, mas não queria... Enfim. É a fórmula do arco duplo. O quê? A fórmula do arco duplo tem que cosseno de 2x é igual a 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, que é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Acho que ela usou uma dessas fórmulas. Ah, sim, entendi. Tá bom. Obrigado. Nada. Tá. Desculpa. Sim, eu já usei essa regra que realmente eu posso usar. Posso escrever x, ou vou considerar x como x sobre 1 sobre 1. Ou eu posso escrever também esse como 1. Posso reescrever esse como 1 sobre 1 sobre 1 sobre x. Então, realmente, isto vai ser igual a 1 sobre 1 multiplicado x sobre 1. Eu, assim, usando a mesma igualdade aqui. Não sei se dá para ver ou não. Sim, eu entendi. Entendeu? Eu posso considerar x como x sobre 1. Eu posso considerar x sobre 1 dividido por 1 sobre 1. Aqui. Mas eu posso usar essa igualdade. Também eu posso considerar esse 1 sobre 1 dividido por 1 sobre x. Mas esse realmente vai ser essa regra, que é 1 sobre 1 multiplicado por x por 1. Assim, é uma maneira só para... Porque a ideia é que eu queria obter um limite que já conhecemos, que seja o limite do seno de x sobre x. Por isso, eu já coloquei x embaixo no denominador, mas de uma maneira que a nossa igualdade não muda. Entendeu? Sim, entendi. Obrigado. Essa foi uma questão algébrica que para você achar o seno de x sobre x e você já conhecia o valor e tal. Entendi. Obrigado. Não. Foi o mesmo que eu usei aqui. Tá vendo? Deixa eu ver. Realmente, aqui estava escrito dessa maneira. Estava escrito que era limite do x multiplicado por seno de 1 sobre x. Então, eu escrevi dessa maneira para usar essa propriedade do limite do seno de θ sobre θ quando θ tende a 0 igual a 1. Então, eu reescrevi realmente esse limite como limite do seno de 1 sobre x
Eu já coloquei x no denominador, mas 1 sobre x que não muda o quociente. Tá bom? Então, para as retas assíntotas verticais, já vimos que todas as retas x igual a kp. Quando é que k fica dentro dos números inteiros, todos são retas assíntotas verticais. Então, vamos ver o gráfico dessa função. Esse é o gráfico da função. No ponto 0, nós podemos ver que à direita o limite da função é 1 sobre o radical 2, e à esquerda o limite da função é menos 1 sobre o radical 2, que tá claro que tem descontinuidade aqui. Nas pontas, nas retas de x igual a p, x igual a 2p, 3p, aqui menos p, menos 2p. Cada um desses nós podemos ver que temos retas assíntotas verticais. Embaixo temos um visto mais assim, em cima dessa função e podemos ver nas escalas maiores como é a forma do gráfico dessa função. Fica claro que tem retas assíntotas verticais. Tá bom. Então, todos esses foram o que eu queria dizer sobre esse limite especial. Já vimos outro limite, que é o limite do cosseno de x menos 1 sobre x igual a 0, quando que x tende a 0. E também pela definição da derivada, já vimos que a derivada do seno de x fica igual ao cosseno de x e a derivada tangente fica igual a secante elevado a 2 de x. Então, já obtemos essas duas derivadas na aula passada. Analogamente, nós podemos calcular e ver que a derivada do cosseno é menos do seno. Vamos fazer esse rapidamente. Pela definição, o cosseno de x, a derivada do cosseno de x pode ser escrita como limite do cosseno de x mais h menos do cosseno de x sobre h quando que h tende a 0. Agora queremos usar a identidade trigonométrica do cosseno de x mais h quando que temos soma. Pela regra de soma, podemos escrever isso como cosseno de x, cosseno de h menos seno de x, seno de h. Vou reescrever menos do cosseno de x dividido por h, quando h tende a 0. Fatoramos o cosseno de x. O que vai faltar vai ser o cosseno de h menos 1 sobre h, quando h tende a 0. Vou separar, vou escrever por limite do seno menos seno de x, seno de h sobre h, quando h tende a 0. Agora eu vou usar essa regra aqui. Limite é em termo de h, mas o cosseno de x e seno de x não tem nenhuma h. Então eu posso considerar essas funções como os números fixos. Eu vou considerar esses atrás do limite. Vou escrever esse limite como cosseno de x multiplicado por limite de cosseno de h menos 1 sobre h quando h tende a 0, menos do seno de x, limite de seno de h sobre h quando h tende a 0. Já vimos aqui
que o limite de cosseno de x menos 1 sobre x, quando que x tende a zero, é zero, então esse limite é zero. Esse limite aqui é igual a 1. Então, enfim, a derivada dessa função cosseno é menos de seno de x. Pelas propriedades das funções trigonométricas que já vimos, então até agora temos derivada de seno é cosseno, derivada de cosseno é menos de seno, derivada de tangente é secante elevado a 2. Podemos escrever o cotangente como quociente de cosseno sobre seno usando a propriedade de quociente, derivada de quociente, obtemos que a derivada do cotangente é menos de cossecante elevado a 2. Mesma maneira, secante é 1 sobre cosseno de x. Usamos a propriedade quociente das derivadas, obtemos que a derivada de secante é secante por tangente e a derivada de cossecante é menos de cossecante por cotangente. Similarmente, vocês podem escrever usando a definição da derivada para obter essas igualdades. Consideramos aqui que todas essas temos 6 funções trigonométricas. Entre esses 6, qualquer que começa com letra co, a derivada tem um sinal negativo. Cosseno menos do seno. Cotangente menos de cossecante elevado a 2. Cossecante é menos de cossecante por cotangente de x. Só para ajudar a memorizar essas fórmulas. Então, vamos ver um exemplo. Por exemplo, vamos derivar essa função, o radical de x e seno de x. Temos produto de duas funções, que um desses é uma função trigonométrica. Já sabemos como podemos fazer a derivada de uma função produto das funções. A derivada de f' de x é igual à derivada da primeira função, que vai ser 1 sobre 2 o radical de x, multiplicado por segunda função, mais a derivada da segunda função, que vai ser o cosseno de x, multiplicado por primeira função. Eu posso escrever esse como 2 o radical de x, seno de x, mais 2x cosseno de x. Essa é a derivada dessa função. Então, se quiser, podemos olhar, por exemplo, aqui, nesse gráfico. O gráfico roxo é o gráfico de f', o gráfico laranja é o gráfico de f. Por exemplo, vocês podem ver nos todos os lugares que temos reta tangente horizontal. Aqui, aqui, aqui. O valor da função f' fica igual a 0. As outras propriedades das funções f em relação a f', por exemplo, quando que nossa função está crescendo, por exemplo, nesse intervalo está crescente, então nesse intervalo exatamente o gráfico roxo fica em cima do eixo de x e etc. Outras propriedades da função f e f'. Podemos ver que realmente esse resultado parecia que é verdadeiro, porque as propriedades de f e f' são mostradas pelos gráficos que é válido para essas funções f'. Então, uma maneira para ver que realmente sua calculação é correta, vocês podem usar um calculador gráfico e ver que se realmente o gráfico obtido
é o gráfico de f em linha ou não. Se, por exemplo, procurando retas tangentes, horizontal, os intervalos crescentes e decrescentes, etc. Então, outro tipo de pergunta é sobre as retas tangentes. Então, sempre pode ser perguntando sobre as retas tangentes, sobre a curva dada, num ponto dado. E também eles podem perguntar que no qual ponto tem reta tangente horizontal. Reta tangente horizontal significa que o valor de derivada naquele ponto deveria ser igual a zero, porque a inclinação da reta tangente naquele ponto é zero. Então, vamos obter a equação dessa reta tangente. E para obter isso, sempre nós precisamos primeiro calcular a derivada da função de y, que seja a derivada de secante. A derivada de secante é secante de x multiplicada por tangente de x. Agora, para obter a inclinação da reta tangente, nós precisamos procurar o valor da função derivada no ponto x igual p sobre 3. Então, lembrando, o secante é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno de p sobre 3 multiplicado por tangente de p sobre 3. Agora, vocês precisam lembrar esses valores. O cosseno de p sobre 3 é 1 sobre 2 multiplicado por tangente de p sobre 3, que é o radical 3. De novo, eu vou usar a mesma regra. Eu posso escrever 1 sobre 1 quociente por 1 sobre 2, vou escrever esse como 1 sobre 1 multiplicado por 2 sobre 1. Mas isso é igual a 2 radical 3. 2 radical 3 é a inclinação da reta tangente no ponto P sobre 3 e no ponto 2. Então, vou escrever y menos 2 igual a 2 radical 3 multiplicado por x menos p sobre 3. Isto vai ser a equação da reta tangente no ponto p sobre 3 é 2. Vai ser y igual a 2 radical 3 multiplicado por x menos p sobre 3 mais 2. Essa é a reta tangente nesse ponto P sobre 3 e no ponto 2. Mas a reta tangente horizontal é correspondente dos valores do y linha, y linha igual a 0. Y linha fica igual a 0. Isto está dizendo que eu estou procurando os valores de secante de x multiplicado por tangente de x fica igual a 0. Então, isto realmente é o seno, quociente do seno de x sobre o cosseno de x elevado a 2. Então, realmente estamos procurando os valores que o numerador fica igual a 0, mas o denominador não fica igual a 0. Já sabemos que os lugares que o seno fica igual a 0 é diferente dos lugares que o cosseno fica igual a 0. Então, livremente podemos pensar sobre os estudos dos x, que o seno de x fica igual a 0. Ou seja, deixa eu vou de novo abrir um espaço. Okay.
eu vou considerar todos os x que seno de x é igual a 0, ou seja, isto implica que todos os x ficam igual a kp, onde k é um número inteiro. Mas essa função é uma função conhecida, é secante de x. Já sabemos como é o gráfico do secante. Então, vamos verificar por gráfico dessa função. Então, eu posso desenhar aqui. O gráfico da função da secante é o inverso do cosseno. Então, se consideramos o gráfico da função cosseno, esse é o gráfico da função cosseno. Já sabemos que aqui esses pontos de intersecção com o eixo de x e do gráfico de cosseno são P sobre 2, são P sobre 2, 3P sobre 2, etc. Então, o gráfico da função secante vai ser neste tipo, que esses são retas assíntotas verticais, ou seja, exatamente todos os lugares que o cosseno fica igual a 0, mas o gráfico da função vai ser nesta maneira. Então, temos esse aqui, está aqui embaixo, em cima. Então, procurando as retas tangentes horizontal sobre o gráfico que agora tem o cor roxo, são exatamente as retas aqui. Essas retas aqui são correspondentes dos pontos P, 2P, aqui 0, menos P, etc. Então, vocês podem ver que as retas tangentes aqui são horizontal. Só isso. Se for perguntado sobre as retas assíntotas verticais, formos lugares que o cosseno fica igual a 0, então deveria dar essas outras equações de x igual a todos os múltiplos impar por P sobre 2. Então, é bom sempre lembrar qual é a forma do gráfico dessas funções trigonométricas. Vamos derivar da outra função. Então, vamos considerar a linha de θ. Então, temos quociente das funções trigonométricas. Já sabemos como derivar de uma função de forma quociente. E já sabemos as derivadas das funções trigonométricas. Então, pela função dado, consideramos a derivada do numerador, que vai ser derivado do secante. Derivado do secante é secante de θ, tangente de θ, multiplicada por numerador 1 mais secante de θ, menos derivada do denominador, que vai ser derivada de 1, que é 0, vai ser soma das derivadas. De novo, derivada de secante, que vai ser secante de θ, tangente de θ, multiplicada por numerador, que é secante de θ, então eu vou colocar 2 aqui. Dividido por 1 mais o secante de θ elevado a 2. Podemos simplificar esse. E escrevemos como o secante de θ, tangente de θ, 1 mais secante de θ, menos secante de θ. Então, cancelamos. O que vai faltar? Vai ser o quociente do secante de θ
tangente de θ dividido por 1 mais secante de θ elevado a 2. Tá bom. Outra derivação. Então, vamos parar aqui para 5 minutos. Vocês podem descansar. E depois voltamos e continuamos pela dessas regras de derivada. E se dá tempo, vou introduzir a regra de cadeia para vocês. Se não terminamos, vou continuar na aula que vem. Mais 5 minutos de descanso agora, então vai ser... Agora é 11, podemos descansar até 11h05. Algumas dúvidas ou perguntas? Se alguém tiver dúvidas, pode perguntar.